encerramos a série O que a Bíblia Diz. Que série maravilhosa. Eu não sei vocês, mas estou sendo extremamente abençoado por essa série. Estou aprendendo muito. Nos nossos últimos domingos, a gente aprendeu muito sobre o que a Bíblia diz acerca de alguns temas que existe uma opinião popular, existe tradições acerca desses temas, mas nem sempre aquilo que a gente tem ouvido por aí é o que a Bíblia diz sobre isso. Por exemplo, no primeiro domingo, a gente viu o que a Bíblia diz sobre religião. É muito comum a gente ouvir conceitos populares acerca de religião. Religião é isso, religião é aquilo, tem religião tal, todos os caminhos levam a Deus e não sei o quê. E nesse primeiro domingo nós percebemos qual é a verdadeira religião. A religião que a Bíblia diz, a religião que nos aproxima de Jesus, que nos leva a servir pessoas, a verdadeira religião que agrada a Deus. No segundo domingo a gente viu o que a Bíblia diz sobre o mundo espiritual. É outro assunto, gente, que se você for olhar a opinião popular sobre o mundo espiritual, você vai ver de tudo, né? Gente que acaba, às vezes, se guiando pelo que um signo diz, se guiando pelo que um guru espiritual diz, mas que às vezes não para ouvir o que é que a Bíblia diz sobre o mundo espiritual. E nós vimos que existe realmente um mundo espiritual que é mais real do que esse mundo físico e que nós precisamos estar alerta sobre isso. No terceiro domingo, que foi na semana passada, nós vimos uma pregação sensacional do nosso querido pastor Sênior, que assim, gente, não sei vocês, mas como eu amei essa pregação do domingo passado, que foi sobre o que a Bíblia diz acerca de sexualidade. Meu Deus, como hoje em dia algumas coisas estão muito distorcidas na sociedade, muito deturpadas, alguns conceitos muito distantes daquilo que a Bíblia diz sobre sexualidade, e essa mensagem o pastor trouxe de uma forma muito leve, algo poderoso vindo do céu acerca do que a Bíblia diz sobre esse tema. Então, se você ainda não viu essas 3 partes, vai no canal do YouTube da CC Videira, que maratonar as pregações da CC Videira é melhor do que maratonar série, é melhor do que Netflix. Então vai lá no canal da CC Videira, olha as séries de pregações, acompanha, que eu tenho certeza que você vai sair edificado, amém? E hoje, para encerrar, nós vamos falar sobre o que a Bíblia diz acerca do dinheiro. Eu amo falar sobre esse tema, gente. Nós como igreja não temos problema nenhum em falar sobre esse tema, porque é algo que aqui não é a minha opinião, não é a opinião da videira, mas a gente vai conversar sobre o que a Bíblia diz. E eu não sei vocês, mas dinheiro é algo importante. Eu até estava no intervalo com o pessoal do louvor, perguntei para um dos meninos do louvor: dinheiro é importante para você? Aí ele pensou que era aquelas pegadinhas, sabe? Rapaz, eu vou dizer que é, e ele vai dizer que não é. Aí ele ficou assim. Aí, dinheiro é importante para você? Aí ele parou, ficou ali, eu disse: rapaz, se não for, eu lhe dou meu Pix agora. Porque para mim aí tu manda esse dinheiro para mim. Dinheiro é importante sim, gente, não tem problema nenhum em falar sobre isso. É por isso que nós precisamos também entender o que é que a Bíblia diz acerca do dinheiro, porque faz parte da nossa vida. Nós precisamos do dinheiro para as transações da vida, para comprar, para se alimentar, para comprar roupa, para comprar comida, enfim, dinheiro faz parte da nossa vida. Então nós precisamos entender o que é que a Bíblia diz sobre isso, porque se a gente não entender o que a Bíblia diz sobre isso, a gente vai acabar sendo levado pelo que a sociedade diz sobre isso, e a gente sabe que o que a sociedade fala sobre dinheiro não é a forma mais saudável. Amém? Vocês estão comigo nessa jornada? Então vamos lá, primeiro ponto sobre o que a Bíblia diz acerca do dinheiro. Primeiro ponto, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Leia comigo 1 Timóteo, no capítulo 6, versículos 9 e 10. Olha o que diz: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro, eu gosto dessa expressão, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É muito comum você ouvir por aí que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas não é isso que a Bíblia diz. O dinheiro não é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. O problema não está no dinheiro, o problema está na gente, está no nosso coração. Mas o dinheiro é bênção. Mais uma vez, se você achar que dinheiro é ruim, eu te passo o Pix no final do culto, vou aceitar com o maior prazer. Pois o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, ó a cobiça aí, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então a primeira coisa que a gente vê é que o dinheiro em si não é o problema, o amor ao dinheiro.
quando você torna o dinheiro o seu Deus, o seu Senhor, aí sim, isso se torna um problema na sua vida. E aí eu quero fazer um negócio aqui com vocês que muita gente não gosta disso, eu fico me coçando quando alguém faz isso numa pregação, quer pedir para a pessoa repetir a coisa, né? Não sei vocês, mas eu quando chego o pregador e diz, fala, repita assim comigo, eu já fico assim, mas eu vou fazer isso também. Repita comigo, eu não sirvo ao dinheiro, mas o dinheiro me serve enquanto eu sirvo a Deus. Nós não servimos ao dinheiro, é isso, que é essa chave que a gente precisa mudar na nossa vida, porque às vezes nós estamos tornando o dinheiro o nosso Senhor. Por causa do dinheiro tomamos decisões, é para ganhar mais dinheiro que as decisões da nossa vida, que a gente tem um propósito na nossa vida para ganhar mais dinheiro, porque dinheiro, e ele acaba sendo o nosso Senhor, aquele que dita o que a gente vai fazer. Mas eu amo essa frase porque ela me confronta. O dinheiro, ele não é o meu Senhor, mas ele é o meu servo. E enquanto eu sirvo a Deus, o dinheiro me serve. É isso. Quando você vira essa chave, você começa a entender que sim, Deus tem te dado recursos, mas não para que esses recursos te dominem. E sim, para que através desses recursos, caminhos sejam facilitados, pessoas também sejam alcançadas por você por causa desse recurso, e sim, e que você desfrute desses recursos. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas só para você entender, o problema não está no dinheiro. É por isso, gente, que eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, de verdade, eu encaro com leveza essa mensagem, porque o problema não está no dinheiro, o problema está no nosso coração, que às vezes cria um trono que deveria ser para Deus, e a gente entrega nas mãos do dinheiro, e torna o dinheiro o nosso Senhor. É aí que mora o problema, mas o dinheiro em si não é um problema. Mais uma vez, se você achar que é um problema, a gente já conversou. É só falar comigo, Carlinhos, seu CPF... Eu amo o conceito que o pastor Andy Stanley, é um pastor de uma igreja relevante dos Estados Unidos, ele fala acerca do que é ser rico. Olha o conceito que ele diz, ser rico não é sobre o que você tem, mas é o que você faz com o que você tem. Olha essa virada de chave, gente. Não é sobre o recurso que você tem, mas é sobre aquilo que você faz com o recurso que você tem. Quantas pessoas são tão pobres, que a única coisa que elas têm é dinheiro? E quantas pessoas que você olha a conta bancária, às vezes está ali no limite, mas são tão ricas em saúde, tão ricas em generosidade, tão ricas em alegrias, tão ricas da presença do Espírito Santo. Então você começa a perceber que riqueza não tem simplesmente a ver com os seus recursos, e sim a ver com o seu coração, que te leva a gerenciar melhor esses recursos. É isso que a gente precisa entender. Esse é o primeiro ponto. Por isso eu vou convidar você a fazer esse exercício chatinho de novo, que é repetir comigo. Eu não sirvo o dinheiro, mas o dinheiro me serve enquanto eu sirvo a Deus. Então celebre a Jesus pela sua generosidade aí no seu lugar. O amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Mas o segundo ponto, a Bíblia também diz que o dinheiro precisa ser usado com propósito. É aí que entra o porquê. O dinheiro precisa ser usado com propósito. Leia comigo 2 Coríntios capítulo 9, versos 10 e 11. Olha isso, gente, eu amo esse texto. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos. Olha isso, gente. Vocês serão enriquecidos. Eu já recebi aqui. Alguém está recebendo essa palavra? Seja enriquecido. Isso é o apóstolo Paulo que está falando. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Recebe, irmão. Estou recebendo. Você não recebe, eu recebo por você. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para quê? Para quê? Existe um propósito. Não é enriquecer por enriquecer. Não é simplesmente ter a sua conta bancária com vários dígitos. Ter vários dividendos nos seus investimentos. Não é sobre isso. Para quê?
possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Existe um porquê na sua riqueza, existe um porquê nos seus bens, é para que através das suas riquezas, a sua generosidade resulte em graças a Deus. É isso, gente, propósito, existe um porquê. Vamos lá, gente, aqui na nossa igreja nós vemos essa realidade. Alguns meses atrás, o nosso pastor, ele veio aqui a um dos cultos e falou do projeto que estava no coração dele, da gente começar a passar os cultos nas unidades prisionais. Inclusive, estamos nas unidades prisionais agora, através desse link. Gente, você pode celebrar cada um que nos acompanha, cada interno e policial penal que nos acompanhou nas unidades prisionais. E eu lembro demais do pastor falando aqui sobre esse projeto que estava no coração dele. Mas para que um projeto desse se torne realidade, não é com coração, tipo ursinhos carinhosos. Torne realidade, vai. É com dinheiro. E eu lembro que o pastor trouxe esse projeto para a igreja. Meu irmão, o reboliço que Deus fez nessa igreja, levantando pessoas generosas, para chegar junto desse projeto. Eu estou falando de unidades prisionais, eu estou falando de pessoas que muitas vezes, na maioria das vezes, são excluídas da sociedade. E um bocado de gente na igreja se levantou com generosidade para investir nesse projeto. E hoje nós temos ambientes climatizados, ambientes todo preparado, com estrutura preparada, porque pessoas encontraram um propósito nos seus recursos para investir na vida de outras pessoas. E hoje esse sonho é uma realidade. Sabe por quê? Porque você trouxe propósito para as suas riquezas. É sobre isso, gente. É sobre encontrar propósito naquilo que Deus colocou nas suas mãos. O dinheiro, se o dinheiro em si for o fim, você não é um rico. Muito pelo contrário. Como eu falei, tem gente que é pobre, tão pobre que só o que tem é dinheiro. Mas quando você encontra propósito nisso, é diferente. Durante esse período de pandemia, quantas famílias acabaram ficando sem ter sua fonte de trabalho? Quantas pessoas perderam seus empregos, foram impossibilitados de trabalhar nesse período? E aí Deus levanta pessoas através do IVV para levar a cesta básica, para cuidar dessas pessoas, famílias de verdade, gente de carne e osso, que foram abençoadas. Sabe por quê? Porque pessoas encontraram propósitos das suas riquezas, para através da sua generosidade fazer com que isso resulte em ação de graças a Deus. Famílias foram sustentadas, levantadas, pessoas alcançadas, pessoas estão sendo alcançadas nas unidades prisionais. Por quê? Porque a sua generosidade está resultando em ação de graças a Deus. É isso que acontece quando você encontra propósito nas suas riquezas, naquilo que Deus tem te confiado. É por isso que a Bíblia diz: propósito, propósito. E gente, mais uma vez, isso aqui, o objetivo dessa mensagem não é fazer com que você venha dar mais na igreja. Não é isso. Porque tem pessoas próximas a você que precisam da sua generosidade que não são nem da igreja. Tem instituições que ajudam, tem pessoas na sua família. Quando você encontra propósito nos seus recursos, você começa a administrá-lo, fazendo com que eles sirvam você dentro do reino de Deus. Isso vai além dessas quatro paredes, gente. Uma vida com propósito também tem propósito nas suas finanças, nas suas riquezas. Você não vai fazer só para acumular. Você vai entender que suas riquezas é um presente de Deus. E por causa disso, elas serão também usadas por Deus para alcançar outras pessoas. Olha o que Davi diz lá em 1 Crônicas, capítulo 29. Eu amo esse texto. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12. A riqueza e a honra vêm de ti, Senhor. Olha essa oração, gente. Quanta honestidade. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão força e poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Mas quem sou eu, Senhor? Quem sou eu e quem é o meu povo, Senhor? Para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos.
Quem sou eu, Senhor? Quem é o teu povo? Quem é esse povo, Senhor? Para que pudéssemos contribuir tão generosamente para que pessoas fossem alcançadas nas unidades prisionais. Quem somos nós, Senhor? Quem é esse povo para que pudéssemos contribuir generosamente para que durante a pandemia famílias fossem sustentadas, Senhor? Quem sou eu, Senhor? Quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir, ter o privilégio de contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de Ti. E nós apenas te demos o que vem das Tuas mãos. Apenas te demos o que vem das Tuas mãos. Gente, quando você entende que há propósito, inclusive, nas suas riquezas, nos seus bens, quando você entende isso, você começa a fazer que nem o salmista. Senhor, eu ajudei aqui, mas não tem glória nenhuma para mim, porque eu apenas dei das Tuas próprias mãos. Porque foi o Senhor quem me deu. E porque foi o Senhor quem me deu, eu vou usar esse recurso para aquilo que está no teu coração, para que pessoas sejam alcançadas, para que pessoas sejam levantadas, e então você encontra propósito nos bens que você recebeu. Amém, gente? Vamos repetir mais uma vez? Eu não sirvo o dinheiro, mas o dinheiro me serve enquanto eu sirvo a Deus. Enquanto eu sirvo a Deus. Eu amo esse entendimento, sabe, gente? Que tudo que nós construímos foi por causa de Deus. Foi Ele quem nos permitiu. Olha esse texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 e 18. Um dos meus textos preferidos da Bíblia. Olha isso, gente. Não digam, pois, em seu coração, não fica falando no teu coração, foi a minha capacidade. Foi a força das minhas mãos que ajuntaram para mim toda essa riqueza. Se eu estou nesse concurso é porque eu estudei muito. Se eu prosperei é porque eu fui muito bom. Tudo é por causa da capacidade das minhas mãos. Não digam isso em seu coração, mas lembrem-se do Senhor. Lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. É Ele te deu capacidade, Ele te deu inteligência, Ele te deu criatividade, tudo que você tem foi Ele que te deu. É por isso que Davi diz, Senhor, das tuas próprias mãos eu te dou, porque eu entendi que não é sobre mim, eu recebi do Senhor, é isso, é encontrar propósito, Quando você encontra propósito, gente, você começa a entender o que Andy Stanley estava falando, que riqueza não é sobre o que você tem, mas o que você faz com o que você tem. Um texto muito conhecido que eu quero compartilhar com você hoje, tem muito texto, viu, gente? É o que a Bíblia diz. Amém? Você gosta quando a pregação tem muito texto? Muito versículo? Glória a Deus. Pensei que era só eu. Leia comigo lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12. É muito conhecido esse texto, capítulo 12, versículos 41 a 44. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias, chegavam ali com seus cheques, com o Pix gordo, né, assim, muitos valores. E então, uma viúva pobre chegou-se e colocou duas pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. E aí, chamando para si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas muito mais do que todos os outros. Sabe por quê? Porque todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Gente, você entendeu o que eu estou falando? Que não é sobre o que você tem, mas é sobre o que você faz com o que você tem. Aquela senhora ali, ela deu do nada que ela tinha. Tudo que ela tinha, ela foi ali. Sabe por quê? E eu não estou dizendo aqui, gente, por favor, não me interprete mal. Não estou dizendo aqui, terminar o culto, todo mundo aqui, bota tudo que você tem, aqui. Não tem nada a ver com isso, viu, gente?
Não é sobre isso. Mas é sobre entender que os seus recursos têm propósito. Os seus recursos têm propósito. Deus te deu com propósito. E não fazer como aquelas pessoas faziam. Gente, eu sou do interior, tá? Minha família é do interior, do Rio Grande do Norte, já falei isso algumas vezes. A minha cidade é bem pequenininha, tem cerca de 5 mil habitantes na região rural, 5 mil habitantes na região urbana. É uma cidade bem pequena mesmo. E lá a gente tinha uma cultura. Geralmente meus pais juntavam o lixo, o que a gente chama hoje de lixo orgânico, né, que é resto de comida e tudo mais, juntava e no fim do dia tinha uma pessoa que recolhia esse lixo orgânico, porque era comida oferecida aos porcos que eram criados ali. O resto de comida era juntado depois e oferecido aos porcos. E por causa disso, eu sempre tive um entendimento no meu coração que todas as vezes que eu ofereço ao Senhor aquilo que me resta, é como se eu estivesse dando a comida dos porcos para Deus. Porque eu dei do que me resta. Todas as vezes que eu ajudo alguém com aquilo que me sobra, com aquilo que me resta, é como se eu estivesse dando para aquela pessoa a comida dos porcos. E aí eu lembro dessa viúva, que não deu do que lhe restava, mas deu de tudo que possuía, porque ela entendeu que existe um propósito naquilo que você tem. Existe um propósito naquilo que você tem. E aí, meu irmão, existe um propósito naquilo que você tem. Existe um propósito naquilo que Deus colocou no seu coração. Existe um propósito na sua prosperidade. Sabe por quê? Porque quando você encontra propósito nisso, outras pessoas são alcançadas. Outras pessoas são alcançadas por causa da sua vida. E a gente não tem noção disso, sabe, gente? Eu vou contar aqui um testemunho que não é nem meu. É um testemunho de um amigo meu. Um amigo meu de muito tempo, da minha adolescência. Ele, uma família muito humilde, não tinha condições, morava só ele, o irmão e a mãe. E eu lembro demais, um casal de missionários da igreja, sentiu de Deus mesmo de investir na vida dele. E ele se levantou para pagar a faculdade dele por 4 anos. Os 4 anos do curso dele. Ele se levantou e disse, rapaz, eu vou pagar a sua faculdade. E investiu isso na vida dele. Gente, porque ele investiu isso na vida dele, esse jovem, que é meu grande amigo meu hoje, ele é um grande empresário, tem várias empresas em São Paulo, presta serviço para a ESPN, presta serviço para a Disney. Está muito, muito próspero hoje, porque uma pessoa decidiu investir na vida dele, encontrou o propósito na vida dele. É isso que acontece quando você encontra propósito nas suas finanças. Você começa a entender que você apadrinhar, por exemplo, uma criança na Compassion, não é só por apadrinhar, mas o seu recurso vai servir para que aquela criança que foi apadrinhada na Compassion conheça Jesus, tenha o que ela precisa, e aí sim ela vai crescer como um cidadão, ela vai ter o propósito da sua vida, e também lá na frente vai poder abençoar outras pessoas. Quando você encontra propósito naquilo que você tem, meu irmão, a sociedade muda. Muda, porque você decidiu não olhar só para o seu próprio umbigo. Propósito, propósito. A Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E o dinheiro precisa ser usado com um propósito. Mas, para terminar, o terceiro ponto, a Bíblia também diz que nós não podemos servir ao dinheiro. Como a gente falou, eu não sirvo ao dinheiro, o dinheiro me serve enquanto eu sirvo a Deus. Leia comigo Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Como isso é confrontador, gente. Como isso é confrontador. Sabe por quê? Porque tudo que o diabo quer é que o seu dinheiro acabe em você mesmo. Quando eu lembro desse meu amigo que eu acabei de contar o testemunho, já pensou se aquele casal tivesse dito assim, não, nosso dinheiro é sobre nós, não vamos investir na vida dele não. E eles não tinham noção do que ia acontecer. Da mesma forma que você não tem noção do que vai acontecer quando você escolher, decidir, render os seus recursos para o reino de Deus. E, gente, vamos lá, muita maturidade nessa hora. Eu não estou falando aqui sobre você trazer esse dinheiro para a igreja, não tem nada a ver com isso. Estou falando sobre o reino de Deus, que é muito maior do que a igreja. Muito maior do que a sua igreja local. Quando você faz isso e encontra propósito, pessoas são alcançadas. Pessoas são alcançadas. E essa é a nossa oração, gente. A nossa oração nessa manhã é que você encontre propósito em tudo que você faz.
Deixa eu até compartilhar, eu compartilhei no culto passado esse testemunho da minha vida e vou compartilhar aqui também. Eu e minha esposa, a gente está morando em Fortaleza aqui há 3 anos e meio. E uma coisa interessante é que a gente recebeu algumas promessas de Deus sobre a nossa vida, que nós prosperaríamos cada vez mais. E eu confesso que quando eu recebi promessas desse tipo, eu pensei, mas Senhor, hoje nós vivemos na obra, a gente trabalha integralmente na igreja. Quando você trabalha integralmente na igreja, gente, existe um teto. Glória a Deus, nossa igreja é muito generosa com o seu staff, com as pessoas que trabalham aqui, mas não tem como a gente passar ainda mais trabalhando integralmente na obra. Mas foi uma decisão nossa de viver integralmente na obra de Deus. E veio essa promessa. Eu não entendi, até que Deus falou algo para mim que me marcou e até hoje me marca. Ele disse: Carlinhos, o seu provedor não é a videira, o seu provedor sou eu. Deixa eu dizer uma coisa para você: o seu provedor não é o seu trabalho, não é a sua empresa, não é o seu concurso. O seu provedor é Deus. É Deus. E eu comecei a ver milagres na minha vida financeira, milagres na minha casa que a matemática não explica. Corra que eu olho assim, gente, matematicamente isso aqui não está batendo, é porque foi Deus mesmo. E aí nasceu minha filha, e aí vem aquelas preocupações, né? Meu Deus, aí vai ter escola, aí vai ter gasto. Deus providenciou tudo. O quarto dela, a coisa mais linda do mundo, a gente não botou 1 centavo, ganhou tudo. E Deus foi usando pessoas, foi usando pessoas. E esse mês agora eu vivi um dos grandes milagres também na minha vida. A gente tem um prédio aqui do lado, né? Que acabou de inaugurar aqui do lado do Kids, não sei se vocês conhecem. E esse prédio aí faz, tempo que estão fazendo esse negócio aí, a obra fazia era tempo. E eu, desde que começou essa obra aí, eu não morava nem aqui ainda. Quando eu vim morar aqui, que estava fazendo essa obra aí, eu passava e orava: eu vou morar aí. Eu vou morar aqui. Não sabia nem como era a planta, se era pequeno, se era grande. Eu só dizia que eu ia morar aí porque eu queria ficar do lado da igreja. Eu estava igual o salmista. Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa morar na sua casa e ficar lá nos seus atos todo dia. Eu estava quase desse jeito. Vou morar aí, vou morar aí. Tudo bem. O tempo foi passando, a obra ficou parada um tempo, depois retomaram a obra. Quando retomaram a obra, que eu vi que estavam finalizando, aí agora eu vou morar aí. E eu passava e declarava: vou morar aí. A gente vai morar aí, amor, a gente vai morar aí. Eu falava com minha esposa. E eu declarava. Aí finalizaram a obra, saiu a documentação para morar. E a gente foi olhar e falaram o aluguel bem mais alto do que o que a gente pagava, e a gente já vivia ali, no limite. E a gente olhou, não sei como é que vai ser, mas a gente vai morar aqui. Para Deus a matemática é diferente. Estou profetizando sobre a sua vida na área financeira, viu? A matemática para Deus é diferente. E eu orei: vamos orar e tal. Aí olha o primeiro milagre. Uma pessoa da nossa família se levanta e diz: rapaz, qual a diferença do que vocês pagam para esse valor? É tanto. Pois eu me comprometo todo mês com esse tanto e vocês vão morar ali. Meu Deus, amor, vai dar certo, a gente vai morar ali. Meu Deus, vai dar certo, vai morar do lado da igreja, a gente vai só atravessar a rua para ir para a igreja. Glória a Deus. Aí quando a gente foi, que liberaram a documentação, a procura foi muito grande, e muita gente não morar lá, e os donos subiram os olhos, aumentaram ainda mais o preço. Aí eu: ai, Jesus amado. E aí, outro amigo meu, que por sinal está aqui tocando o teclado, foi morar lá também. Já entreguei teu endereço, misericórdia. E ele dizendo: rapaz, corre. Glória a Deus, né? Tem que me aturar agora. Corre, porque tá acabando as unidades e subiram muito o preço. Aí eu falei para ele: cara, subiram demais o preço. Eu acho só um milagre mesmo, porque... Mas aí eu fiquei comigo: Deus já começou a fazer o milagre. Ele vai fazer, se é dele, ele vai fazer. E aí um casal aqui da igreja falou com o Davi, né? Estou citando o Davi porque ele está aqui, então está exposto já, Deus abençoe. Falou com o Davi, aí disse: aí o Carlinhos vai morar aí também? Aí o Davi: rapaz, ele ia, mas aumentaram muito o preço e não vai dar mais certo não. Rapaz,
esse casal ligou para mim no outro dia. Fez: Carlinhos, você vai morar lá. A gente se compromete com o restante do valor. E vocês vão se mudar para lá. Eu comecei a chorar, minha esposa começou a chorar com esse milagre. E a gente começou a entender uma coisa, gente. O nosso provedor é Deus. É Deus através de instituições, é Deus através de pessoas, é Deus através dos seus pais, é Deus através de familiar, é Deus através de outras pessoas. E coisa boa é você se encontrar nesse lugar onde você é um canal de Deus para abençoar a vida de pessoas. É isso que acontece quando você se coloca nesse fluxo da generosidade. Mas meu Deus, vai dar tudo certo, mas é muito gasto. Aí tem um negócio, um tal de um calção, que tem que pagar para poder se mudar. E geralmente o povo pede 3 aluguéis para ser o calção. Eles pediram 6. Meu Deus, de onde é que eu vou tirar esse dinheiro? Mas quando Deus faz milagre, Ele faz completo. Ele levantou também outra pessoa para me abençoar com esse valor do calção. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus do milagre. Porque para Deus a matemática é diferente. Porque Deus, Ele opera naquele que se coloca no fluxo da generosidade. E deixa eu contar outra coisa, gente. Nesse período todinho, as coisas às vezes apertaram, mas eu e minha esposa, a gente parou assim, nunca negociamos a nossa generosidade, de verdade. Eu digo isso para a glória de Deus mesmo. Nunca a gente deixou de trazer o nosso dízimo, nunca a gente deixou de trazer a nossa oferta, nunca a gente deixou de fazer parte do faça a sua parte, muito pelo contrário, todo ano a gente faz questão de aumentar. Nunca a gente deixou de apadrinhar a criança na Compete, a gente apadrinha a criança na Compete. Mas chegou uma hora que eu fui olhar pela matemática e eu pensei: mas se eu tirar disso aqui, se eu tirar do faça a sua parte, se eu tirar daqui, vai dar certo. Mas eu disse: amor, nós não vamos negociar a nossa generosidade, porque o nosso provedor é Deus. Se Ele prometeu, Ele faz. Não sei de onde, se for para transformar pedra em ouro, Ele faz, porque Ele continua sendo Deus, continua poderoso para fazer milagre na nossa vida. E Ele provou mais uma vez que Ele que é o nosso provedor é Deus. Por isso que eu digo, gente, quando você encontra propósito naquilo que você tem e se coloca no fluxo da generosidade de Deus, você não tem noção do que Deus pode fazer através da sua vida. Você vive milagres. Milagres. Para finalizar, tem um texto que eu amo demais, que nós vamos ler agora, lá de Eclesiastes, no capítulo 5, que ele mostra para a gente que existe um propósito nos seus recursos, mas tudo bem, você também pode desfrutar do que Deus te deu. Não tem pecado nenhum em você desfrutar aquilo que Deus te deu. Olha só o que diz esse versículo: e quando Deus concede riqueza e bens a alguém e o capacita a desfrutá-lo, sim, Deus te capacita para desfrutar dos seus recursos. Se através dessa mensagem você está pensando: nossa, eu troquei de carro, agora eu fiquei com peso na consciência. Ei, se Deus te deu capacidade para trocar de carro, glória a Deus. Desfruta, Ele te capacitou para desfrutar disso. Se Deus te capacitou através dos seus recursos para se vestir melhor, para comprar um dispositivo que você gosta, amém. Glória a Deus. Volta ao início do versículo. Quando Deus concede riqueza e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, tudo bem, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Amém, gente? Isso é um presente de Deus. E aí ele continua dizendo: raramente essa pessoa que encontrou esse equilíbrio nas suas riquezas, o equilíbrio de entender que há um propósito nas suas riquezas, que você pode desfrutar sim, Deus te capacita a desfrutar sim das suas riquezas. Essa pessoa que entendeu, raramente fica pensando na brevidade da vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração.
Gente, quando você se coloca nesse lugar de equilíbrio, de entender que os seus recursos servem para um propósito, e não você que serve aos seus recursos, mas os seus recursos que são seus servos, eles servem para um propósito, e Deus te capacita também a desfrutar desses recursos. Ei, raramente você vai ficar pensando na brevidade da vida, porque você vai estar ocupado demais com a alegria do teu coração. É isso que eu oro nessa hora, para que você esteja ocupado demais com a alegria no seu coração, para que você esteja ocupado demais com a alegria no seu coração, entendendo que tudo que Deus te deu tem um propósito, entendendo que Deus te deu capacidade, inteligência para produzir, mas com um propósito. Ah, meu irmão, nós não servimos ao dinheiro, mas o dinheiro nos serve enquanto nós servimos a Deus, e por causa disso, por causa da sua generosidade, mais pessoas serão alcançadas nas unidades prisionais, mais pessoas serão alcançadas através do Instituto Vida Videira, mais pessoas serão alcançadas através do apadrinhamento de crianças na Compassion, mais pessoas serão alcançadas através da sua vida, que não vai mais ficar olhando para pessoas com mesquinheza, mas sim olhando para pessoas com o olhar de Deus, olhar de Deus. As suas finanças são para Deus, para que através de você mais pessoas sejam alcançadas. Existe um propósito nisso. Existe um propósito nisso.